como modelar essa entidade associativa através da modelagem conceitual. Fala pessoal, beleza? Vamos continuar então com o nosso curso de banco de dados. Essa aqui é a nossa aula 4, onde nós vamos revisar algum exercício de modelagem. Né? Nós vamos utilizar então o modelo entidade de relacionamento, o MER, para resolver um problema de modelagem típico que pode ser resolvido com esse problema. Então nós vamos verificar primeiramente qual é o enunciado desse problema. Na verdade são um conjunto de problemas, vamos começar com um deles agora e vamos ver a potencial solução. E depois vamos discutir se a solução de fato ela é adequada ou se ela pode ser melhorada ou se ela não é adequada, né? Vamos por partes então. Primeiramente, o enunciado do problema é o seguinte: imagine que você foi convidado a elaborar um banco de dados para uma empresa de consultoria que deseja registrar informações sobre seus projetos e consultores. De acordo com o solicitado pelo seu cliente, para cada projeto você deve armazenar o código, o nome e endereço da empresa que solicita o projeto, o número do projeto, a data de início e também de término do projeto. Você deve também armazenar o valor do projeto, o número, o nome, número de documento de identidade e especialização dos consultores que participaram do projeto. Também precisa armazenar as horas que cada consultor trabalhou em cada projeto e também a função que exerceu, se foi líder ou membro do projeto. Bom, utilizando seus conhecimentos sobre modelo de entidade de relacionamento, faça um diagrama que dê um overview geral sobre esse enunciado. Ok, essa é a hora em que vocês pausam o vídeo e fazem o exercício. Obviamente não vou deixar o vídeo rodando por vários segundos aqui, então só pausa aí. Quando você tirar do pause, a resposta vai aparecer. Então, se você ainda não pausou, vou dar mais 3 segundos. 3, 2, 1 e vamos à resposta. Estamos de volta e percebam que o problema não é tão difícil assim, mas tem uma novidade, né? Qual que é a novidade? Bom, nós temos aí 3 entidades principais: a entidade empresa, a projeto e consultor. A empresa pode contratar, né, N projetos, ou seja, vários, e cada projeto está associado a uma única empresa. Nesse caso, né, se nós fôssemos pensar no relacionamento, é um relacionamento 1 para N, né, onde o identificador, né, do projeto ele não fica na empresa, porque a empresa pode ter vários projetos, então não cabe vários projetos na empresa, mas o contrário pode ser feito. Nós podemos ter, por exemplo, o identificador da empresa no projeto. O projeto está vinculado a uma empresa. Então, o ID da empresa, né, o identificador, ele pode ir lá para o nosso projeto. Tá? Assim, isso não é necessário de aparecer agora nesse diagrama, porque nós estamos falando de modelo conceitual. Então, o próprio relacionamento 1 para N já diz onde a chave estrangeira vai estar, certo? Agora, quando a gente fala de projeto e consultores, aí a coisa muda um pouquinho. Embora que não seja a hora de pensar ainda no campo chave estrangeira, né, para que nós coloquemos ele direto ali na entidade, a entidade não precisa representar a chave estrangeira, nós temos que nos preocupar de que forma que essas coisas se relacionam, né? O projeto, ele pode ter N consultores, e o consultor pode ter N projetos. Então, futuramente, quando eu for transformar isso em tabela, onde que vai ir a chave estrangeira? O projeto não pode ter um ID consultor, um identificador do consultor, porque ele tem N consultores. O consultor ele pode ter em vários projetos, então ele também não pode ter o identificador do projeto. E aí surge um problema, né? Onde fica esse ID, né? Quem que fica responsável por informar o seu relacionamento? Né? Na verdade, não é nenhum dos dois. Né? Aí que entra a novidade dessa aula, que se chama entidade associativa. O que é uma entidade associativa? Basicamente é um relacionamento que ganha superpoderes, vamos dizer assim, né? Por que superpoderes? Porque ele tem agora, a partir desse momento, a possibilidade de ganhar atributos. Então, por exemplo, um projeto, né, e um consultor, quando nós temos esse relacionamento, nós temos algumas informações, inclusive, que pode ser vinculada a essa relação. Por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas ou a função exercida. Por quê? Porque o projeto pode ter várias horas distribuídas por vários consultores. E o consultor ele pode exercer funções diferentes em cada projeto. Bom, gente, então, na nossa modelagem, eu estou usando aqui a ferramenta BR Modelo, a versão online. Basta escrever no Google BR Modelo, né? E acessar a primeira opção online que aparece. Já tem um vídeo aqui mostrando como iniciar um projeto, então nós vamos partir desse momento
onde temos o projeto já criado, certo? Primeira coisa, vamos adicionar as entidades, né, que nós identificamos anteriormente, que são a entidade empresa, temos aqui a entidade projeto, né, e temos a entidade consultor. Como essas entidades se relacionam? Isso é algo importante para o nosso modelo entidade-relacionamento. Ou seja, precisamos dizer como elas se relacionam através dos relacionamentos. A empresa e o projeto, eles têm, né, uma relação de solicitação. Né? Vamos dizer que a empresa solicita um projeto. Assim como o consultor, ele tem uma relação de participação de projetos. Então, vamos colocar aqui, participa de projetos. Porém, né, como nós vimos no enunciado do problema, o consultor e o projeto eles têm um relacionamento um pouco especial, um pouco diferente. E essa diferença se dá especialmente porque o consultor e o projeto eles têm uma relação N para N, né? E mais do que isso, eu tenho que gravar algumas informações sobre essa participação, que é a carga horária, né, daquele projeto, daquele consultor naquele projeto, e também a informação, né, ali do consultor sobre a sua função exercida nesse projeto. Então, a função e a carga horária são atributos nem do consultor e nem do projeto, né, mas sim do participa. Como é que isso aqui vai ter atributo? É um relacionamento? Bom, aí entra o conceito de entidade associativa. A gente pode simplesmente clicar em transformar, que o nosso relacionamento ele vai virar um híbrido de relacionamento e entidade. Ele é um relacionamento, porque ele ainda está fazendo associação entre o projeto e o consultor, mas a gente chama ele de entidade também, porque ele tem atributos. Ele precisa ter aqui a carga horária, ele precisa ter aqui também a função exercida pelo consultor naquele projeto. Mas antes de finalizar o nosso modelo com os atributos, não vamos esquecer de uma coisa muito importante, que é a cardinalidade. Uma empresa ela pode solicitar 0 ou muitos projetos. Um projeto ele é solicitado por apenas uma empresa. Então, ó, clica nesse azulzinho aqui, né? Informação, né? Um izinho de informação. E o projeto ele é solicitado por uma empresa, na verdade não é 0 ou 1, né? O projeto ele necessariamente tem que ser solicitado por uma empresa e somente por uma. Então é isso, é 1 e 1. Agora a empresa eventualmente não solicitou nenhum projeto ainda, ou solicitou vários, né? 0 para N. Agora, 0 ou N, né? Agora o projeto ele pode ter pelo menos um consultor, né? Então não pode ter 0 consultores. Imagina um projeto sem consultor. Ou pode? Na verdade pode. Quando eu cadastro o projeto, ele não tem consultores ainda. Olha que interessante. Então, sim, o projeto pode ser 0 consultores ou N consultores. Agora, um consultor ele pode estar associado a nenhum projeto? Eventualmente, sim. Começou a trabalhar hoje, ainda não tem nenhum projeto associado. Então, o consultor pode ser cadastrado também, mesmo sem ter um projeto associado. Agora, ele pode ter vários projetos? Sim. O nosso enunciado do problema dizia que sim. Então, o consultor e o projeto, eles têm uma relação N para N, certo? E aí perceba, né, que essa entidade associativa, por ser associativa, ela não tem relacionamentos. Ela já é o relacionamento entre duas outras entidades, né? Então ela não precisa de ter relacionamentos. Ok, agora sim nós temos as entidades e relacionamentos quase completos. Falta o quê? Os atributos. Afinal, a entidade só é entidade porque ela precisa armazenar informações sobre alguma coisa, sobre alguém, e se alguém são os atributos, tá? Vamos começar então aqui com a empresa e lembrar que a empresa ela tinha um código, né? Lembra que o código, inclusive, era um atributo que pode diferenciar a empresa, né? Ou seja, é uma chave primária. Vamos já deixar pretinho aqui, a bolinha, na verdade, está cinza aqui, né? Para chamar de código. Então, o código, vamos até usar sem acento, né? Para ficar mais próximo, e com letra minúscula, para ficar mais próximo do que nós colocaríamos no banco, tá? Embora aqui no modelo conceitual seja aceitável usar caracteres especiais, eu prefiro deixar um pouco mais próximo da maneira que vai ficar no banco de dados depois, né? Da maneira física de fato, né? Vamos ter o nome e vamos ter também, né, um outro atributo na empresa, que é o endereço. Era isso que o nosso enunciado falava, né? Código, nome e endereço. Essas são as informações que uma empresa precisa ter. Percebe que, inclusive, fica até parecido com aquele desenho que nós temos lá no início, né? Onde nós colocamos aí a empresa com algumas ligações, né? Algumas anotações que mostravam que ela tinha endereço, que ela tinha o código, tinha o nome. Então, aquilo foi proposital
para vocês verem que ao ler o problema, vocês já podem ir rabiscando, né, um draft do seu modelo ER. Agora, o projeto, ele tem também seus atributos, né? O projeto ele começa com um número de projeto, que naturalmente, né, vai ser único. Ele identifica o projeto, então vamos chamar de num projeto, para ficar uma linguagem mais próxima do que nós vamos escrever lá no banco de dados. Poderia ter chamado só de num também, né? Ou número mesmo, mas vamos chamar de num projeto. Foi uma decisão agora de modelagem que eu acabei de tomar. Vocês podem tomar decisões de modelagem também o tempo todo, tá? Podem não, devem, né? Data início, então nós temos que dizer quando o projeto começa. E também a data fim, né? Que é quando o projeto termina. Data fim. O que mais tem sobre o projeto? O valor, né? O projeto precisa de um valor. Então vamos armazenar também o valor de um projeto. Valor. Fui só jogando, né, primeiro aqui, mas agora nós arrumamos uma maneira que fique uma boa diagramação, né? Vamos, inclusive, arrumar os relacionamentos aqui. Opa! Sem querer remover, ainda bem que tem o desfazer. Aqui, né? Vou deixar bem alinhadinho. Projeto, participa, também deixar alinhadinho. Ele percebe que eu estou pegando só o relacionamento, ele não move. Eu preciso pegar a entidade aqui fora. Aí ele move. E aqui o consultor, tá? Vamos colocar então os atributos do projeto próximo a ele. Aqui em cima. Data início. Podemos deixar embaixo também, não precisa ficar tudo no mesmo lugar, né? E vamos fazer as ligações. Essa é a parte mais chata de desenhar, né? Mais chata no sentido que mais consome tempo, né? De fazer o diagrama. Às vezes não é diagramar, mas sim você deixar ele bem apresentado. E é igual fazer uma apresentação de slides, né? Você precisa deixar ele bem apresentado, não tem jeito, né? Não é bobagem, não é frescura, precisa ser feito, tá? Naturalmente eu não vou perder tempo com o diagrama perfeito agora aqui no sentido de design mesmo, tá? Mas o importante é que as informações estão corretas, né? E estão bem estruturadas. Sobre o consultor, nós temos também alguns atributos. Né? São 4 atributos, eu vou puxar 3 informações aqui e mais um que é o nossa chave. Tá? Qual que é a chave do consultor? É o num consultor. Quais são os outros atributos que um consultor precisa armazenar? Né? São o nome, o número de identidade, vamos chamar de num-ident, e também a especialização. Qual é a especialização daquele consultor? Certo? Temos então os atributos, vamos ligar eles à sua entidade. Pronto, poupei vocês do meu sofrimento e dei uma leve puladinha no vídeo. E pronto, nosso diagrama está finalizado, certo? Errado. Por quê? O que está faltando aí? Bom, não é à toa que nós temos uma entidade associativa, afinal, agora nós vamos adicionar os seus atributos. Né? Ela não é mais um relacionamento comum, como solicita, e sim uma entidade associativa. Por ser entidade, né, embora que ela ainda faça o papel de relacionamento, ela vai ter aqui os seus atributos. Então, eu até tinha já feito, né, e estou desfazendo para refazer junto com vocês. Então, eu vou usar o botão refazer aqui, que é mais rápido, tá? Adicionei o carga horária, adicionei função, que são o quê? Os atributos de uma participação. Que participação é essa, né? É quando eu tenho um consultor vinculado a um projeto. Então, o consultor, né, ele tem uma carga horária dedicada a um projeto e ele exerce uma função determinada nesse projeto, né, de acordo com cada participação. Naturalmente, né, eu precisaria informar também aqui qual é o ID, né, ou número do consultor, num consultor, e também qual que é o número do projeto. Só que isso aqui são chaves estrangeiras, que a gente não precisa mostrar explicitamente nesse diagrama conceitual. O próprio relacionamento que nós temos entre o projeto e entre o consultor, ele já diz, olha, precisa ter uma chave estrangeira. E automaticamente, por termos as chaves primárias num projeto e num consultor, no projeto e no consultor, já sabemos que no modelo lógico e no físico teremos a chave estrangeira com esse mesmo nome ou outro nome no participa. E agora sim, nosso projeto está finalizado, né? Nós temos aqui um modelo ER bonitinho, não tão bonitinho assim, mas eu tentei dar até uma organizadinha, da qual eu poupei vocês de desfrutar do meu sofrimento, então eu pausei um pouquinho o vídeo, né, para vocês olharem agora para essa versão finalizada aí, um
pouco mais apresentado, né? Percebe que isso não impacta pro projetista, né? Essa parte mais estética, mas geralmente esse modelo ele é utilizado para que você se comunique melhor com o seu cliente final, com o interessado no produto, com o stakeholder. Ou seja, você vai mostrar um slide para ele todo estragado, todo feio? Não, né? Você vai mostrar um slide bonitinho. Da mesma forma, você vai mostrar para o seu cliente um projeto decente, né? Bem organizado, bonitinho, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido um pouco melhor agora como criar um modelo conceitual. Normalmente os modelos conceituais são maiores, são grandes, mas é mais do mesmo, tá? Vocês entendendo o que a gente fez aqui, que é uma relação N para N, tem uma relação com a entidade associativa. Lembrando que nem sempre que é N para N ele precisa ter uma entidade associativa, tá? Mas conhecendo isso tudo, você vai ter uma boa noção de como fazer um diagrama maior, mais completo, certo? Quando que precisa ser entidade associativa? Quando tem atributos, tá? Além de ser N para N, tem atributos. Aí, nesse caso, virou entidade associativa. Senão, não precisaria. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.